Se você acha que Saturno é apenas um planeta com anéis bonitos, está prestes a descobrir o quanto a escola deixou passar. O que se ensinava nos livros didáticos mal arranha a superfície dos segredos que esse gigante gasoso esconde. A verdade é que Saturno desafia a lógica da ciência. Apresenta fenômenos que parecem saídos de uma ficção científica e pode até ter ingredientes essenciais para a vida escondidos em suas luas. E o mais surpreendente, muito do que sabemos hoje só foi possível graças a uma sonda que viajou por 7 anos até lá, coletou dados inéditos e terminou sua missão de forma épica, mergulhando no próprio planeta. Pouca gente sabe, mas Saturno possui um furacão hexagonal que existe há décadas sem perder sua forma, um campo magnético que não deveria ser possível e até emissões de rádio tão estranhas que parecem uma trilha sonora alienígena. E tem mais. Seus anéis estão desaparecendo. Uma de suas luas esconde um oceano subterrâneo, e o tempo em Saturno não era exatamente o que os cientistas imaginavam. A cada descoberta, esse planeta se tornou mais fascinante e misterioso. Se você achava que já sabia tudo sobre o sistema solar, prepare-se para ver o universo com outros olhos. Porque a partir de agora, você vai conhecer os fatos mais impressionantes e inacreditáveis sobre Saturno, aqueles que ninguém te contou na escola. E tudo começa com a missão Cassini, uma sonda que mudou para sempre a forma como enxergamos esse planeta. A missão Cassini-Huygens não foi apenas uma jornada pelo espaço, mas uma verdadeira revolução científica. Durante mais de 2 décadas, essa espaçonave enviou informações que transformaram nosso entendimento sobre Saturno e suas luas, contribuindo para mais de 4.000 artigos científicos. Se antes tínhamos apenas imagens granuladas de telescópios distantes, Cassini nos deu fotografias tão detalhadas que pareciam retiradas de uma ficção científica. Além disso, 6 novas luas foram descobertas, provando que Saturno ainda guarda muitos segredos. E o melhor? Cada descoberta abria caminho para uma nova pergunta, mantendo os cientistas em uma eterna caçada por respostas. Imagine que você está explorando um vasto oceano desconhecido, sem saber onde estão os recifes, as criaturas exóticas ou as correntes traiçoeiras. Cassini fez exatamente isso em Saturno, navegando entre seus anéis e revelando detalhes que jamais imaginávamos. Graças a essa missão, descobrimos que os anéis são muito mais jovens do que o próprio planeta, e que algumas de suas luas podem esconder ingredientes essenciais para a vida. Se um único robô no espaço conseguiu mudar tanto nossa visão do universo, imagine o que futuras missões poderão revelar. Mas nada disso aconteceu por acaso. Foram anos de cálculos, testes e inovações tecnológicas para garantir que Cassini não apenas chegasse ao seu destino, mas também sobrevivesse às duras condições do espaço. E mesmo no fim de sua missão, a sonda cumpriu um papel crucial. Mergulhou na atmosfera de Saturno para evitar que possíveis micróbios terrestres contaminassem suas luas. Uma despedida épica, digna de um explorador que desbravou os mistérios do cosmos. E por falar em jornada, a história de Cassini começou bem antes de chegar a Saturno. A jornada da sonda Cassini até Saturno não foi apenas longa, foi um verdadeiro feito de engenharia e planejamento. Lançada em 1997, ela precisou de 7 anos para alcançar seu destino, percorrendo mais de 7 bilhões de quilômetros. Mas esse trajeto não foi uma simples linha reta. Para economizar combustível e ganhar velocidade, a Cassini utilizou um truque engenhoso, o auxílio gravitacional. Basicamente, ela fez pit stops em Vênus, Terra e Júpiter, aproveitando a gravidade desses planetas para impulsionar sua trajetória.
Uma estratégia semelhante a um ciclista que pega carona no vácuo de outro para ganhar mais velocidade sem gastar tanta energia. Imagine enviar uma nave para um destino a bilhões de quilômetros, onde um erro de cálculo de frações de segundo poderia fazer com que ela errasse Saturno completamente. É como tentar acertar um alvo minúsculo do outro lado do mundo, lançando uma flecha de um ponto fixo. E mesmo assim, a Cassini conseguiu. Após uma viagem cheia de desafios, ela finalmente chegou ao seu destino em 2004, pronta para nos mostrar Saturno como nunca antes. E se a jornada foi impressionante, o que ela encontrou ao chegar foi ainda mais surpreendente. A entrada triunfal da Cassini no sistema de Saturno foi cuidadosamente planejada. Para garantir que ela não fosse destruída pelos anéis do planeta, a sonda fez um desvio estratégico e usou sua antena como escudo. Isso permitiu que ela sobrevivesse e começasse sua missão histórica. E entre todos os destinos intrigantes desse sistema, um em particular chamou a atenção logo de cara. Titã, a maior lua de Saturno. O que a Cassini encontrou lá mudaria para sempre a nossa compreensão sobre os mundos além da Terra. Titã não é uma lua qualquer. Se fosse colocada no lugar de Mercúrio, ela poderia ser confundida com um planeta. Com uma atmosfera densa e lagos de metano líquido, esse mundo se tornou um dos lugares mais fascinantes do Sistema Solar. A Cassini não foi apenas a primeira sonda a estudar Titã de perto, mas também levou consigo a sonda Huygens, que realizou algo histórico, um pouso controlado em um mundo extraterrestre. Quando Huygens atravessou a névoa laranja de Titã, revelou um solo gelado e canais esculpidos por rios de metano, algo inimaginável até então. Se existe um lugar além da Terra que se parece com ela em termos climáticos, esse lugar é Titã. Agora, imagine um planeta onde chove, tem rios e mares, mas ao invés de água, tudo é feito de metano e etano. Essa é a realidade em Titã. Se alguém pudesse caminhar por lá, veria um horizonte amarelado e sentiria uma pressão atmosférica um pouco maior que a da Terra, como se estivesse embaixo d'água em uma piscina rasa. Só há um problema. A temperatura é assustadoramente fria, chegando a quase 200 graus negativos. Mas isso não impediu os cientistas de sonharem com futuras missões, e até mesmo com a possibilidade de vida baseada em química diferente da nossa. Afinal, onde há líquidos e um ciclo atmosférico ativo, há sempre uma chance de algo surpreendente acontecer. O pouso da Huygens em Titã foi um evento histórico, mas apenas o começo de uma longa exploração. Cassini continuou monitorando a Lua por anos, revelando novas imagens e dados que continuam sendo analisados até hoje. E entre todas as maravilhas estudadas pela missão, um dos maiores mistérios estava mais próximo de Saturno, seus anéis. Estruturas belíssimas e intrigantes que escondem segredos fascinantes sobre a origem e o destino do próprio planeta. Os anéis de Saturno sempre foram um espetáculo visual, mas a Cassini nos mostrou que eles são muito mais do que apenas um enfeite cósmico. Compostos principalmente de gelo e poeira, esses anéis revelaram segredos surpreendentes. Antes, acreditava-se que eram tão antigos quanto o próprio planeta, mas a missão descobriu que eles podem ter apenas 100 milhões de anos, ou seja, são mais jovens que os dinossauros. Isso muda completamente a forma como entendemos a evolução do Sistema Solar. Além disso, os dados da Cassini indicam que esses anéis não são estáticos, mas dinâmicos, constantemente moldados pela influência gravitacional de Saturno e suas luas. Se observarmos os anéis de perto, perceberemos que eles são como um gigantesco vinil cósmico, girando e vibrando de maneiras inesperadas.
pequenas luas escondidas dentro deles criam padrões e ondas que parecem ter sido esculpidas por um artista invisível. Um desses fenômenos foi chamado de hélices, pequenas distorções causadas por luas minúsculas, que não são grandes o suficiente para se tornarem esféricas, mas que ainda assim influenciam a estrutura ao seu redor. Esse comportamento nos ajuda a entender melhor como planetas e sistemas solares se formam. É quase como assistir ao nascimento de novos mundos em tempo real. Mas talvez o dado mais intrigante revelado pela Cassini seja o fato de que os anéis estão desaparecendo. Lentamente, mas de forma constante, partículas de gelo estão sendo puxadas pela gravidade de Saturno e caindo em sua atmosfera. Esse processo, chamado de chuva de anéis, significa que, em centenas de milhões de anos, Saturno pode perder completamente essa característica icônica. E por falar em fenômenos misteriosos, um dos mais intrigantes não estava nos anéis, mas sim na própria atmosfera do planeta, um furacão com um formato absolutamente impossível. No topo de Saturno, um fenômeno bizarro desafia tudo o que sabemos sobre meteorologia planetária. Um gigantesco furacão hexagonal. Diferente dos furacões terrestres, que são redondos e perdem força ao longo do tempo, essa tempestade tem 6 lados perfeitamente simétricos e tem resistido por décadas. Com quase 30 mil quilômetros de diâmetro, grande o suficiente para engolir 4 terras, esse sistema climático gira em torno do polo norte do planeta em um padrão estável, como se tivesse sido desenhado por uma inteligência alienígena. A Cassini conseguiu imagens detalhadas dessa anomalia, mas sua origem continua sendo um dos maiores mistérios do universo. Imagine um furacão na Terra que nunca enfraquece e que, em vez de ser caótico, forma um hexágono perfeito. Impossível, certo? Mas é exatamente isso que acontece em Saturno. Os cientistas acreditam que esse formato seja resultado de ondas atmosféricas e da velocidade dos ventos no planeta, que podem ultrapassar 1.800 km por hora. Mas ainda não há uma explicação definitiva para sua estrutura geométrica precisa. A Cassini registrou variações de cor no furacão ao longo dos anos, sugerindo mudanças sazonais que podem estar relacionadas à inclinação do planeta em relação ao Sol. Seja como for, esse furacão é mais uma prova de que Saturno não é apenas um planeta com anéis bonitos, é um laboratório cósmico cheio de surpresas. A cada descoberta feita pela Cassini, novas perguntas surgiam, e foi assim até o último momento de sua missão. E quando chegou a hora de se despedir, a sonda não apenas se desintegrou no planeta, mas também enviou informações cruciais durante seus últimos segundos. O grande final da Cassini foi uma despedida digna de uma missão que revolucionou a ciência. Toda grande missão tem um desfecho épico, e com a Cassini não foi diferente. Após 13 anos explorando Saturno e suas luas, a sonda estava ficando sem combustível. Em vez de deixá-la à deriva, os cientistas da NASA decidiram dar a ela uma despedida memorável, um mergulho direto na atmosfera do planeta. Essa escolha não foi apenas simbólica, mas também essencial para evitar que a Cassini contaminasse luas como Encélado e Titã, que poderiam abrigar vida. Assim, em setembro de 2017, a sonda iniciou seu grande finale, passando entre os anéis e o planeta em uma série de manobras arriscadas antes de sua queda definitiva. Nos seus momentos finais, a Cassini enviou dados inéditos diretamente para a Terra. Ela analisou a composição da atmosfera de Saturno em tempo real, medindo suas nuvens, ventos e campos magnéticos enquanto descia em alta velocidade. À medida que mergulhava, os cientistas receberam suas últimas transmissões, até que, de repente, o sinal foi perdido,
marcando o fim de uma das missões mais extraordinárias da história da exploração espacial. Mas mesmo depois do seu fim, a Cassini continua influenciando a ciência. Os dados coletados durante sua missão ainda estão sendo analisados e ajudando a responder perguntas que nem sequer imaginávamos antes de seu lançamento. E uma das descobertas mais surpreendentes veio de uma pequena lua gelada que, contra todas as expectativas, revelou possuir um oceano subterrâneo. Se há um lugar no sistema solar onde a vida pode existir além da Terra, esse lugar pode ser Encélado. Encélado parecia ser apenas mais uma pequena lua gelada, mas a Cassini revelou que ela guarda um segredo surpreendente sob sua crosta de gelo: um oceano subterrâneo. Essa descoberta aconteceu quando a sonda detectou plumas de água sendo expelidas do polo sul da Lua, criando uma espécie de geyser cósmico. Ao atravessar essas plumas, Cassini coletou dados que indicavam a presença de moléculas orgânicas, sais e até hidrogênio, elementos fundamentais para a vida como a conhecemos. Em outras palavras, Encélado pode ter condições para abrigar micro-organismos, tornando-se um dos candidatos mais promissores na busca por vida fora da Terra. Imagine um imenso oceano escondido, sob quilômetros de gelo, onde fontes hidrotermais liberam calor e nutrientes, criando um ambiente semelhante ao que existe nos oceanos profundos da Terra. Aqui mesmo, em nosso planeta, já encontramos vida prosperando em condições extremas, como em fontes hidrotermais no fundo do mar, onde a luz do sol nunca chega. Se a vida conseguiu surgir nesses lugares na Terra, por que não em Encélado? Essa possibilidade fez com que essa pequena lua se tornasse um dos alvos prioritários para futuras missões espaciais. As plumas de Encélado são tão poderosas que alimentam um dos anéis de Saturno, mostrando como esse pequeno mundo tem um impacto gigantesco no sistema do planeta. E para tornar tudo ainda mais intrigante, a Cassini também captou algo que ninguém esperava: os próprios sons do espaço ao redor de Saturno. Ruídos estranhos, auroras sonoras e até tempestades elétricas foram registrados, revelando um espetáculo invisível aos olhos, mas audível ao ouvido. Se o espaço fosse silencioso, Cassini provou que Saturno estava disposto a desafiar essa ideia. Durante sua missão, a sonda captou sons impressionantes, vindos do planeta e de seus arredores, convertendo ondas de rádio em áudio audível para os humanos. O que os cientistas ouviram foi surpreendente: um ambiente alienígena pulsando com ruídos misteriosos, assobios fantasmagóricos e estrondos de tempestades elétricas. Os sinais captados incluíam as auroras de Saturno, que geravam emissões eletromagnéticas semelhantes a um coro cósmico, criando uma trilha sonora digna de um filme de ficção científica. Mas o que torna esses sons tão fascinantes? Diferente dos ruídos que ouvimos na Terra, eles não são propagados pelo ar, já que no espaço não há atmosfera para transportar ondas sonoras convencionais. Em vez disso, a Cassini registrou variações no campo magnético e na radiação eletromagnética do planeta, transformando essas oscilações em frequências audíveis. O resultado é uma combinação de zumbidos hipnotizantes, explosões elétricas e vibrações enigmáticas que parecem saídas de um filme de terror espacial. Algumas dessas gravações lembram até mesmo os sons que morcegos usam para ecolocalização, o que levanta a questão: se um planeta pode cantar, o que mais ele pode esconder? Essas descobertas não apenas mudaram nossa percepção sobre Saturno, mas também levantaram novas perguntas sobre como os campos magnéticos e os ventos solares interagem no espaço profundo. E falando em magnetismo, Cassini detectou algo ainda mais estranho. O campo magnético de Saturno
estava alinhado de uma maneira que não deveria ser possível, desafiando tudo o que os cientistas pensavam saber sobre a formação planetária. Saturno decidiu ignorar as regras da física planetária e apresentar um mistério que deixou os cientistas perplexos. Seu campo magnético é praticamente perfeito. Em todos os outros planetas conhecidos, o campo magnético está ligeiramente inclinado em relação ao eixo de rotação, um fenômeno causado pelo movimento turbulento de metais líquidos em seus núcleos. Mas Saturno não seguiu esse padrão. Os dados da Cassini mostraram que seu campo magnético está perfeitamente alinhado com seu eixo de rotação, algo que, segundo os modelos científicos atuais, não deveria ser possível. Para entender o quão estranho isso é, imagine uma bússola apontando exatamente para o norte, sem qualquer variação, não importa onde você esteja no planeta. Isso simplesmente não acontece na Terra, pois nosso campo magnético oscila e se move ao longo do tempo. A falta dessa inclinação em Saturno sugere que algo muito incomum está acontecendo dentro do planeta. Talvez seu núcleo seja diferente do que imaginávamos, ou algum mecanismo oculto esteja estabilizando o magnetismo de uma forma que ainda não conseguimos explicar. O fato é que essa anomalia forçou os cientistas a reconsiderarem suas teorias sobre o funcionamento interno dos planetas gasosos. E não foi só isso. Graças a Cassini, os cientistas finalmente conseguiram responder uma questão que há muito tempo intrigava a astronomia: quanto tempo dura exatamente um dia em Saturno? Por décadas, os cientistas tentaram determinar com precisão a duração de um dia em Saturno, mas o planeta não facilitava o trabalho. Diferente da Terra, que tem uma superfície sólida e pontos fixos para medir a rotação, Saturno é um gigante gasoso, coberto por nuvens turbulentas que dificultam qualquer referência visual. Para piorar, seu campo magnético quase perfeito não oscilava como o de outros planetas, o que impossibilitava a medição através dos métodos tradicionais. Mas então veio a Cassini, e com ela, uma abordagem engenhosa para solucionar o mistério: observar as oscilações gravitacionais nos anéis do planeta. Os anéis de Saturno não são apenas belos, eles também funcionam como um sismógrafo cósmico, registrando variações sutis na gravidade do planeta. A Cassini percebeu que essas oscilações refletiam o movimento interno de Saturno, permitindo que os cientistas finalmente cronometrassem sua rotação com precisão. O resultado? Um dia saturniano dura 10 horas, 33 minutos e 38 segundos. Esse número pode parecer apenas mais um dado técnico, mas representa um marco na exploração espacial, pois mostrou que até os anéis de um planeta podem ser usados como ferramentas para desvendar segredos ocultos. E assim, com essa descoberta final, Cassini encerrou sua missão deixando um legado incomparável de conhecimento. Mas agora a pergunta que fica é: o que mais ainda está escondido no universo, esperando para ser descoberto? A cada nova missão, percebemos que o cosmos é muito mais estranho, fascinante e imprevisível do que jamais poderíamos imaginar. E o que a escola nunca te ensinou sobre Saturno é apenas o começo. Agora que você conhece os segredos que a escola nunca te ensinou sobre Saturno, fica a pergunta: quantas outras verdades surpreendentes sobre o universo ainda estão esperando para serem descobertas? A missão Cassini mostrou que, por mais que acreditemos entender o cosmos, sempre há algo novo e inesperado à espreita. O que mais pode estar oculto em outros planetas, luas e galáxias distantes? E mais importante, por que essas descobertas não fazem parte do nosso dia a dia?
Se a ciência está desvendando mistérios que desafiam tudo o que conhecemos, por que ainda aprendemos apenas o básico? Talvez seja hora de expandir nosso olhar, questionar mais e explorar o desconhecido com a mesma curiosidade que moveu os cientistas por trás da Cassini. O universo não pertence apenas a astronautas e pesquisadores. Ele é de todos nós. E quanto mais soubermos sobre ele, mais preparados estaremos para o futuro. Se essas curiosidades sobre o espaço te fascinaram, então você está no lugar certo. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque ainda há muito mais a ser explorado. O universo está cheio de fatos impressionantes esperando para serem revelados, e eu vou te contar todos